Olá, está no ar o programa Conecte Saúde. Você já sabe, este é o seu canal para se manter informado sobre todas as especialidades da saúde. Hoje no nosso programa nós temos o prazer de receber a doutora Rosana Zeituni Toledo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez no Conecte Saúde, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do laser na odontologia, né? Apenas para que nós possamos nortear o nosso telespectador, o laser é novo, antigo, é usado há muito tempo? Olha, a primeira pessoa que começou a teoria do laser foi Albert Einstein em 1917. Depois o laser, o primeiro aparelho foi em 1960 e a laser terapia em si, o primeiro aparelho foi em 1965. Então não é uma terapia nova. Não é novo. Muito bem. Você que está nos assistindo, informamos que nós estamos para Guaxupé e região e também para a região de Pouso Alegre pela TV Libertas. Você pode acompanhar este programa www.facebook.com/tvsul. Nós voltamos em 1 minuto. Para garantir que a água sempre chegue pura e tratada para mais de 13 milhões de mineiros, a Copasa também precisa ajudar a proteger os nossos rios. É por isso que nunca se investiu tanto em tratamento de esgoto em Minas. Nos últimos anos, o número de estações de tratamento cresceu de 34 para 118 e outras 79 estão em construção. Foram implantados mais de 8 mil quilômetros de redes de esgoto. Em linha reta, daria para ligar o Brasil a Portugal. Isso proporcionou um aumento de 70% na população atendida, garantindo mais saúde e qualidade de vida para todos os mineiros. A gente não percebe mais um mau cheiro que havia no córrego, nos sentimos mais respeitados, melhora muito para a gente, principalmente a qualidade de vida, né? A Copasa também está recuperando a bacia do Rio Paraopeba e a Lagoa da Pampulha. E todo esse trabalho está ajudando a trazer os peixes e a vida de volta aos nossos rios. Minas vai bem quando os mineiros vão bem. Retornamos com o Conecte Saúde desta quinta-feira, conversando com a doutora Rosana Zeituni Toledo. Minha colega, cirurgiã dentista, nós vamos falar sobre o laser. Como nós estávamos falando, o laser não é uma terapia tão nova. E quais assim as principais aplicações do laser hoje que nós poderíamos enumerar, doutora Rosana? Olha, André, eu acho que seria até interessante falar um pouquinho para você a respeito do que é o laser. O laser, ele é uma fonte de radiação eletromagnética e ele difere muito das outras fontes de luz, das convencionais, e isso faz com que a sua aplicação seja muito ampla. Na odontologia é usada o laser de baixa intensidade, que nós temos o de alta, de média e de baixa intensidade, e ele vai ter uma ação anti-inflamatória, analgésica, circulatória e regenerativa. Então, além de tudo isso, a gente usa também o laser no clareamento dental. Quer dizer que tem muitas aplicações, né? Muitas aplicações. O laser, por exemplo, que se usa na cosmética, na dermatologia, é diferente? A frequência dele é diferente? Diferente. Até dentro da laser terapia odontológica, cada tipo de lesão requer uma quantidade de aplicação, né? Então, existe uma tabela que a gente segue, porém o clínico ele vai avaliar o tamanho da lesão, o que vai poder ser aplicado, para poder ter um resultado eficiente. Ok. Né? Nós já temos uma pergunta aqui chegando, é da Maria de Fátima. Ela diz o seguinte, que já ouviu falar da aplicação do laser em aftas, herpes e outras lesões, né? Ela não coloca lesões, mas a gente sabe. Ela quer saber se tem uma eficácia boa. Olha, a eficácia é enorme. O que acontece? Quando, vamos supor a herpes, vamos pegar como exemplo a herpes tipo 1, que é essa que dá em lábios, né? Quando a herpes aparece e você aplica ou alguma pomada ou toma um medicamento via oral, esse medicamento ele vai fazer um efeito apenas sobre o DNA do vírus ali.
né? Então vai diminuir o tempo da doença, da lesão em si. Que é em média 14 dias. É, 14 dias. Assim, né? Agora, o que acontece? Se você faz, além da aplicação do medicamento, a aplicação do laser, você vai tá agindo, é uma ação biomodular. Okay. Que o que acontece? Você vai fazer com que o tecido fique mais resistente ao vírus. Além de durar menos tempo, em próximas infecções, vai evitar que você tenha reincidência da doença. Porque vai é muito comum fortalecer isso, né? É muito comum o paciente que tem uma vez ter várias vezes. E é muito interessante. Já fiz algumas aplicações em herpes e os pacientes ficam imensamente satisfeitos. Ok. Me parece que se utiliza também para agilizar a cicatrização, cirurgias, é isso? Olha, pré e pós-operatórios, em edemas, ajuda a melhorar edema, até em casos de anestesia, melhora a circulação e aqueles pacientes que você tem dificuldade de anestesiar. Ok. Vamos supor, um dente com retração de gengiva, a pessoa tem muita sensibilidade, você pode fazer a aplicação do laser ali, vai melhorar essa sensibilidade. A aplicação é muito ampla. E herpes simples, herpes zoster, parestesia, que é quando a pessoa perde a sensibilidade numa parte da face. Acabou de chegar exatamente uma colocação do Dr. Rafael. Ele é colega, não falou sobre o nome. Conheço 2 Rafael aqui de Guaxupé, um de Guaranésia. Ele coloca exatamente isso, abordar a questão da parestesia, a melhora e tal. Então, agradecemos a você, Rafael, por estar participando do nosso Conecte Saúde. Então, pelo que a gente sabe, o efeito do laser ajuda muito na parestesia. Parestesia, só para informar, seria exatamente o quê? Só para informar o nosso telespectador. A parestesia é uma paralisação de um lado da face, né, devido a um trauma do nervo trigêmeo ali que pode acontecer por uma anestesia ou por uma cirurgia. O que ele vai fazer? Ele vai ativar, né, e fazer com que essa parestesia dure menos tempo. Perfeito, porque com certeza é desconfortável. Desconfortável, né? é muito complicado. Inclusive também, além da parestesia, ela pode ser usada até para dores de ATM, disfunções de ATM. Que é a articulação, na né? articulação. Ok, muito bem. Você que está nos assistindo pode fazer a sua pergunta para o Conecte Saúde. A doutora Rosana Zeituni Toledo está aqui conosco, falando sobre o laser e suas aplicações na odontologia. Você pode ligar para 3551-7458 ou, se preferir, envie seu e-mail para conectesaude@tvsueducativa.com.br. Com relação às vantagens do laser na odontologia, nós sabemos que uma das aplicações que está muito em moda é o clareamento laser, né? Então nós ouvimos muito falar sobre clareamento laser, aí outras publicidades sobre clareamento com LEDs, com outros tipos de lâmpadas. Algumas pessoas chegam no consultório e perguntam, olha, isso não estraga os dentes, não causa um problema, porque o laser deve ser muito forte. O que nós podemos colocar com relação à aplicação do laser nesse segmento da odontologia que é o clareamento? André, seria interessante esclarecer o seguinte, os diversos tipos de luzes. Então a gente passa, por exemplo, da ultravioleta, por exemplo, do raio-x, que são radiações com pequenos comprimentos de onda, certo, porém com mais energia e que podem danificar, penetra mais e que podem provocar algum tipo de alteração celular. Então, depois do ultravioleta, do raio-x, ultravioleta, vem o anil, o azul, okay, o verde, o amarelo, o laranja e depois o vermelho. Okay. Então, o vermelho é o raio laser. Então, ele possui um comprimento de onda maior. E depois dele ainda vem o infravermelho. Então, a penetração dele é menor do que a de uma outra... E ele possui... Não é a penetração, André, seria... ele passa a não fazer nenhum dano, nem macroscópico, nem microscopicamente. Não tem por que temer. Aí ele passa a fazer um efeito terapêutico. E aí o que acontece? No clareamento, qual que é o efeito do laser? Se usa o peróxido de hidrogênio, que é um gel,
né? No consultório você faz um isolamento, coloca uma barreira gengival, que é um protetor gengival, para usar o peróxido de hidrogênio. Para que ele não agrida a gengiva. Para que ele não agrida a gengiva, porque o peróxido de hidrogênio, se encostar na gengiva, ele é agressor. Okay. Aí, o que o laser faz? O oxigênio do peróxido de hidrogênio, ele é ativado pelo laser. Okay. E ele penetra no dente e faz com que as partículas de pigmentos que estão escurecendo o dente sejam quebradas, diminuídas ou até totalmente eliminadas mesmo. E aí faz com que haja o clareamento. Então o laser, na verdade, ele ajuda a ativação do peróxido de hidrogênio. E qual seria a vantagem de você usar um clareamento a laser que um em moldeira? O clareamento a laser você faz em uma ou no máximo 2 sessões, né, de 1h30 aproximadamente, e o clareamento em moldeira você teria que fazer usando 20 dias de clareamento com a moldeirinha para dormir. Então, além do tempo que você perde, a pessoa que usa a moldeirinha, ela pode ter mais sensibilidade em retrações gengivais que ela porventura possua. E além das retrações gengivais, ela pode engolir o produto, risco de ingerir esse produto durante a noite, né? E com o laser isso não acontece. Temos uma pergunta aqui da Natália, ela coloca o seguinte: qual clareamento é mais duradouro? A Natália pergunta se é o que se faz com moldeiras ou laser. Olha, em termos de durabilidade, eu não diria que há diferença. Porque a partir do momento que o dente é clareado, ele vai ter a durabilidade independente da técnica que foi usada. O mais importante é que após o clareamento, a pessoa fique de 24 a 48 horas sem se alimentar de substâncias corantes. Porque quando você faz o clareamento, formam microporos nos dentes, que por esse período, se você comer alguma substância corante, ela vai penetrar e vai impregnar de novo. E aí, lógico que vai ter a grande diferença da postura da pessoa depois disso. Se ela é viciada em Coca-Cola, café, outras substâncias corantes. Então, de tempos em tempos, ela vai precisar fazer um retoque, né? Então nós temos aqui 2 perguntas. A primeira pergunta é da Maria Helena, ela coloca o seguinte: considerando a aplicação do laser, quais os alimentos que devemos evitar? Essa é a primeira, da Maria Helena. Então vamos responder primeiro essa aqui. Então, substâncias corantes. Nessas 24 a 48 horas, a gente pede para evitar totalmente uva, vinho, beterraba, café, tudo que libera algum tipo de refrigerantes corante. à base de cola, né? Tudo que libera corante, porque pode penetrar e depois escurecer o dente, né? Ok. A Jaqueline, Vilela, daqui de Guaxupé, ela coloca com relação ao seguinte, que submeti ao tratamento com laser e achei muito dolorido. Por que isso acontece? Então, antes de fazer a aplicação com laser, eu costumo passar 2 dias antes a pessoa começar a fazer um bochecho com fluoreto de sódio a 0,05% para melhorar o pH bucal. Diminuir a acidez. Diminuir a acidez. E peço para que os pacientes evitem esses 2 dias os alimentos ácidos também. Peço para que elas usem um creme dental. Eu vejo que creme dental a pessoa está usando, né? A gente sabe quais são os cremes dentais que provocam mais sensibilidade ou não. Peço para usarem determinados que ajudem também a diminuir a sensibilidade. Fazendo assim, depois a gente faz a proteção gengival, onde tem retração gengival a gente cobre. Normalmente eu não tenho problemas com sensibilidade, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Existem as contraindicações também, né, André? Uma pessoa... Posso falar daqui a pouquinho. Então tá jóia. Então é isso. Você que está nos assistindo, nós estamos falando com a doutora Rosana Zeituni Toledo, cirurgiã dentista, sobre clareamentos laser, inclusive comparativo, né, com o clareamento convencional, que é feito com aquelas moldeiras que você dorme aí 20 e poucos dias, não é isso? Então eu gostaria que você fizesse a sua pergunta, esclarecesse, tirasse a sua dúvida a respeito dos clareamentos, especificamente sobre o clareamento laser. Nós voltamos em poucos minutos.
Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. Há 104 anos, a Santa Casa de Misericórdia cuida da saúde da população de Guaxupé e de toda a região. Atualmente, ela dedica 70% dos seus serviços e atendimento para o SUS. Por isso, quem agora precisa de cuidados é a nossa Santa Casa. Colabore. Deposite sua ajuda na conta 10 dígito 8 da agência 0064 dígito 7 do Banco do Brasil. Contamos com você. E agora passa a funcionar com 40 MVAs. Até 2000. Agora é hora de rever o que foi notícia no Jornal TV Sul de segunda a sexta-feira. Aqui o nosso vai bater, bateu! É gol! Retornamos para o último bloco do nosso Conecte Saúde de hoje com a doutora Rosana Zeituni Toledo, cirurgiã dentista. Nós estamos falando sobre clareamentos laser especificamente. Nós estamos também para a região de Pouso Alegre pela TV Libertas e para a região aqui de Guaxupé pela nossa TV Sul. Doutora Rosana, em contraindicações, existem pacientes para os quais não está indicado o laser? Olha, a gente contraindica o laser para grávidas ou mães que estão em fase de amamentação e também é contraindicado para crianças menores de 16 anos. Na literatura se fala que é uma medida preventiva. Não que cause um problema grave, uma medida mas... preventiva. Perfeito. Outra dúvida que eu sei que surge, né, com relação aos clareamentos, com relação às restaurações, né? O paciente tem várias restaurações nos dentes da frente, tudo aquilo, e ele se submete a um clareamento, de repente até, se não for muito bem elucidado, né, acreditando que as restaurações também vão clarear. Isso acontece? Olha, as restaurações não clareiam, né? A eficácia do clareamento é no tecido dental. Então, é preciso que o paciente esteja muito ciente de que isso vai acontecer. O ideal é que seja feito numa pessoa que não tenha restaurações anteriores nenhuma. Então, você faz, fica perfeito. Mas o que acontece? A pessoa tem várias restaurações. Então, ela pode fazer o laser, mas depois vai dar diferença da cor das restaurações que foram feitas para a cor que o dente vai ficar. Que o dente vai ficar mais claro e as restaurações vão se manter. Isso acontece da mesma forma com pessoas que possuem próteses, né? Coroas que foram feitas de acordo com a cor da arcada. Exatamente. Se você vai clarear os dentes, vai dar uma diferença grande. Então, é uma coisa que tem que ser muito esclarecida para o paciente antes de fazer o clareamento. Perfeito. O Eduardo Machado, ele pergunta sobre custo. Nós não vamos falar valores, mas se o clareamento laser é muito mais caro do que o outro tipo de clareamento. Olha, é praticamente igual. Não se tem então uma diferença. Não se tem uma diferença grande e tem a vantagem, né, do tempo. Em pouquíssimo tempo você consegue o resultado e todas aquelas outras que nós já falamos.
Interessante, né? Que há algum tempo, quando se falava em clareamento, nós ouvíamos os pacientes perguntando sobre como que se faz o clareamento, se o clareamento é uma mágica. E no bloco anterior, a doutora falou exatamente da remoção daqueles pigmentos, né? Então eu pergunto o seguinte, o mais claro que se obtém é a cor original do paciente, ou é possível fazer com que fique mais claro do que quando o paciente era jovem, bem jovenzinho? Ô André, eu acho que um dente clareado, pelo que eu vejo, ele é sempre mais claro que o dente original, né? Na tabela Vita, que é onde você vê a cor dos dentes, um paciente, por exemplo, com cor A3, o jovem poderia ter um A2, você chega no A1, B1. Então, normalmente um dente clareado, ele é mais claro do que a cor natural do dente. Interessante, né? E a durabilidade, como a gente falou no bloco anterior, ela é boa, né? A gente recomenda fazer algumas manutenções 1 ano, 1 ano e meio, né? Porque a pessoa não para de ingerir substâncias corantes, né? Mas também a gente contraindica um pouco para fumantes, né? Exatamente. Se não... Como é que fica o fumante? Que até o fumante, ele é perseguido, entre aspas, aqui no Conect Saúde, porque todos os profissionais que vêm aqui falam do fumo como sendo algo terrível, né? Então, também veja bem, a pessoa faz um clareamento e dali a pouco começa a fumar, dali a pouco vai estar tudo amarelado novamente, né? Perde seu trabalho. Perde seu trabalho. Então você que está nos assistindo já percebeu. É mais fácil parar de fumar. Fácil parar de fumar. Né? Nós já trouxemos aqui implantodontia, o doutor André esteve aqui, falou de casos de implantes que se perdem em virtude do fumo. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o Dr. Mário, o Dr. Rodolfo, cardiologistas que falam de inúmeras implicações, né, terríveis do fumo. E também na odontologia não é diferente. As restaurações em resina se mancham, forma tártaro, o clareamento se perde, a pessoa só tende a perder. Ok. Com relação à aparelhagem que se usa para o clareamento, existe um aparelho específico? Existe. Como é que seria? Olha, o aparelho usado para o laser odontológico, eu lhe falei, é um de baixa potência. Sim. E ele vem no mesmo aparelho um aplicador para clareamento, vem outras canetas com aplicação de infravermelho e mais uma caneta, dependendo do tipo de luz que for necessária, para também a laser terapia. E existem aparelhos que são só de clareamento também, né? Mas hoje em dia compensa ter no consultório tanto para laser terapia quanto para o clareamento, porque o efeito é muito interessante e eu acho que o dentista que tem esse aparelho no seu consultório só tende a ganhar. É um diferencial, né? É um diferencial. Não, realmente, porque a partir do momento que esses benefícios estão comprovados já, né? Tanto a parte pré-cirúrgica, pós-cirúrgica, como também relacionados à parte estética, né? Por que não? Por que não? Então, nós poderíamos dizer, doutora Rosana, que a odontologia ganhou e evoluiu muito com o laser, né? Sem dúvida. A aplicação dele muito grande. Alguma consideração, doutora Rosana, para que a gente pudesse fechar o nosso tema deste programa Conect Saúde? Olha, André, eu sempre falo assim, você falou do fumante, e uma vez eu ouvi uma história, e eu vou roubar a ideia, foi do Miguel Falabella, que ele disse uma vez assim, perguntaram para ele se ele era uma pessoa vaidosa, se ele cuidava muito da saúde, do corpo, né? E ele respondeu assim, ele falou, olha, o meu corpo é a minha casa. Então, da mesma maneira que eu limpo a minha casa, que eu cuido, que eu pinto de vez em quando, que eu decoro, que eu arrumo, tudo que estraga eu vou consertando, eu faço isso com o meu corpo. Porque o meu corpo é minha morada aqui na Terra. Então, quando acabar, acabou tudo. Então, eu acho que é por aí. Você tem que cuidar do corpo, da boca, dos dentes e da saúde em geral. Muito obrigado por todas as considerações. Fantástico, doutor
Rosana, como sempre, engrandecendo muito o nosso Conecte Saúde, levando até você uma visão interessante. Realmente a saúde é o nosso maior patrimônio. Como a doutora disse, é a nossa morada aqui na Terra. Nós precisamos realmente cuidar da nossa saúde. Antigamente era tão difícil nós encontrarmos condições, né? Tantas pessoas morriam de repente sem saber muito bem porquê. Hoje é possível toda a parte preventiva, né, doutora Rosana? Sem dúvida. Dá para se cuidar, se prevenir, descobrir tudo no princípio, não é verdade? Sim. Então nós agradecemos muito a sua participação, a sua fidelidade com relação à nossa audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um programa Conecte Saúde, sempre procurando engrandecer o seu rol de informações sobre a saúde em todas as suas especialidades. Até lá!